Êxodo capítulo 4. Ô, Sabrina, você quer casar também? É de novo, é? Quer não, né? Ixi, o Renan foi embora. É. Sumiu seu marido, é? Foi embora de... Hã? Tá tirando foto? Ah, tá bom. Então vamos lá. Êxodo capítulo 4. Vou pregar bem curtinho, tá? São 7 horas da noite. Vocês querem ir embora para casa para dormir, né? Quem está com sono aqui? Está com sono? O irmão Abraão é especializado em guardar crente na igreja. Ele está autorizado, dormiu, ele cutuca. Cuidado. Então respondeu Moisés, disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? Ele disse: uma vara. Ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se uma cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio. Tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como sua outra carne. E acontecerá que, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomará das águas do rio e as derramará na terra seca, e as águas se tornarás do rio, tornar-se-ão em sangue. As águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Senhor Jesus, abençoa a sua bendita palavra em nosso coração. Que o teu Espírito Santo unja essa igreja para esse momento tão solene que estamos lendo a Bíblia e orando e crendo que o Espírito Santo está presente para ungir e abençoar o que for lido aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar, irmãos. Veja bem, o profeta, Deus deu ao irmão Branham os mesmos sinais que lhe deu a Moisés. O primeiro sinal que Deus deu para o irmão Branham, primeiro foi na mão. Disse, primeiro foi uma vara. Tem uma vara em minha mão, Senhor. Então vou mostrar que eu sou contigo. Lança no chão. Jogou no chão. Tornou-se uma serpente. Toma pela cauda. Abaixa um pouquinho o som que está dando, reverberando. Toma pela cauda. Tomou, tornou-se uma vara de novo. E o profeta diz que a serpente,
dos magos ficou dentro daquela vara de Moisés, que foi tragada. Até hoje eles não acharam mais a serpente deles, porque era uma ficção aquilo. Depois disse, põe a mão no seio. A mão dele estava perfeita. Ele colocou. Tirou, estava branca, no último estágio de lepra. Coloca de volta, Moisés, e colocou. Tirou do seio, estava perfeita a mão de Moisés. Amém? Diz, com estes sinais, eu te envio para o Egito. O irmão Branham, ele pegava com a mão esquerda, do lado do seu coração, na mão direita do doente. E conforme vibrava, e o profeta olhava na mão dele, Deus mostrava que doença a pessoa tinha. Foi o primeiro sinal. O segundo sinal que Deus deu ao irmão Branham foi revelar os segredos dos corações. Não tinha mais sinal na mão, mas revelando os segredos dos corações. E o Senhor disse para Moisés, se eles não crerem no primeiro sinal, e eles não crerem no segundo sinal, então você vai levantar a sua mão e ordenar que as águas do Egito se tornem em sangue. O profeta disse assim, se esta geração não crê no primeiro sinal que Deus enviou, e sempre quando Deus manda um sinal, e todo sinal é um homem. Moisés foi um sinal para a sua geração, ou Noé foi um sinal para a sua geração. Abraão foi um sinal para a sua geração. Moisés foi um sinal. Jeremias, Jonas, todos os profetas foram sinais para os seus dias. João Batista foi um sinal. E sinal completo foi Cristo. E quando Moisés chamou as águas em sangue, então Deus estava tratando em trazer juízo sobre a nação que tinha escravizado o seu povo. Bem, o profeta diz, se eles não crerem no primeiro sinal, nessa geração aqui, e não crerem no segundo, então a terra será encharcada de sangue. Então, eles não creram. E por isso, a terra agora vai ser encharcada de sangue. Porque todos os sinais que Deus tinha, fez diante dos homens, eles não creram. E o profeta, agora a terra, então, será encharcada. Eu recebi uma notícia aqui de um cristão, de um crente, muito amigo meu. Até gostaria que o irmão Fábio, deixa eu ver se ele consegue colocar isso na tela. Está aqui. É o genro do pastor Júlio César. O nome dele é o Jorge. Eu vou ler, tá, vou ler. Depois, se vocês quiserem, eu passo isso para vocês. A última vez, veja bem, deixa eu pegar o começo daqui. Esse fenômeno ocorre sazonalmente e é quando a Lua está em sua fase no perigeu. Perigeu. Com o planeta Terra. Nesse fenômeno, ela parece visivelmente maior em cerca de 1/3 do seu tamanho, aumentado por conta da proximidade com a Terra. A última vez que ocorreu este evento foi em janeiro de 1948. Dia 15 de maio de 1948,
Israel tornou-se conhecido no mundo como uma nação. 15 de maio de 1948. Este ano fazem 70 anos que este evento ocorreu no céu. E só haverá um próximo no ano de 2033. Aí eu fui buscar a palavra perigeu. Eu busquei a palavra perigeu, e a palavra perigeu tem esse significado. Ela diz isso, ó. Perigeu. Está aqui, ó. Perigeu. Astro, ponto da órbita de um astro ou um satélite em torno da Terra, no qual ele se encontra mais próximo de nosso planeta. Aí eu fui num site aqui que diz assim o site. Aqui, ó. Perigeu, significado. Perigeu é o nome dado para o ponto mais próximo que a Lua atinge em relação ao planeta Terra. Perigeu pode ser aplicado para qualquer astro celeste, indicando que se encontra no ponto mais próximo da Terra em relação à sua órbita. No entanto, perigeu lunar é o mais comum nos estudos astronômicos, quando este evento acontece no mesmo tempo em que a Lua está na sua fase cheia. Cria-se um fenômeno chamado superlua. Aí ele diz, a Lua está, no perigeu lunar, o planeta Terra está na menor distância possível com a Lua, a cerca de 360 mil quilômetros. A distância normal da Lua da Terra é de 405 mil quilômetros. Então, ela aproxima da Terra 50 mil quilômetros. A Lua não possui uma órbita circular, mas sim elíptica. Por esta razão, o fenômeno do perigeu é possível. Então, isso aconteceu em 26 de janeiro de 1948. Em 15 de maio de 48, o mundo reconheceu Israel como uma nação. Agora, Israel completa 70 anos que ele se tornou uma nação. 70 anos. Com 70 anos, Deus tirou Israel do cativeiro babilônico, que estava sobre o domínio da Babilônia, que era Roma, mas não tinha o nome de Roma ainda, babilônico. 70 anos Deus tirou Israel. Tá? Eu vou ler aqui na mensagem que Deus enviou um som de trombeta e reuniu Israel, os seus eleitos, ao redor do mundo, como está no livro de São Mateus, capítulo 24. Agora, a irmã Ovinha fez me lembrar de uma coisa aqui, e talvez alguém tenha lembrança aqui. Esse pontífice que está agora em iminência, ele disse que o seu papado seria de quantos anos? Vocês se lembram? Ninguém lembra? Isso. 3 anos falou. Que o papado dele termina em 1918, aproximadamente, ele disse. Agora, mas, bom, ele é falso, mas Caifás também era falso e profetizou que um homem deveria morrer para uma nação não perecer. Tá? E nós temos toda aquela confirmação da profecia. Terça-feira, o mundo vai assistir. Se Hillary
ganhar a eleição, o mundo vai assistir o seu fim começando. Porque vocês sabem que nunca na história dos Estados Unidos os democratas tiveram 3 mandatos em seguida. Esse é o primeiro da história. Houve só um caso no tempo de Bush. Bush não, foi Bush? Acho que foi lá no começo. E a primeira vez na história, uma mulher governará a América e, por que não dizer, o mundo. Porque quem governa a América governa o mundo, porque o termômetro do mundo é os Estados Unidos. Se ele está em desgraça, o mundo cai em desgraça. Se ele levanta, também levanta. Se ele entra em crise financeira, o mundo inteiro tem crise financeira. Ele é o termômetro do mundo. Ele subjuga cada nação debaixo da terra. Portanto, o que nós estamos entendendo, compreendendo, que nós estamos para ir embora. E para você deixar este mundo, tem só um elemento que vai te tirar daqui: fé. Você tem que ter fé para ir embora daqui. A mulher de Ló sabia que Sodoma ia queimar, mas ela nunca tirou Sodoma do coração. Ela estava compadecendo e lamentando pela perca de Sodoma. E por isso, aonde estava o seu coração, ela ficou em Sodoma. Mas o coração do eleito estava lá do outro lado, no deserto, que era Abraão. O coração daquele homem estava em Jeová. E Jeová foi lá no deserto, ao encontro do seu filho, para transformar, para mudar o seu velho corpo num corpo novo e trazer a promessa, o filho. Então, aqui nós estamos agora, nem um pouquinho de saudade, não vai dar saudade, você não vai relembrar isso aqui é tão ruim, isso aqui é tão pernicioso, que isso será apagado da nossa memória. Não iremos lembrar desse cativeiro aqui, não iremos lembrar dessa vida miserável que nós estamos tendo aqui, num corpo, numa prisão, nesse corpo humano. Não haverá lembrança disso, todas as coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você é um crente nascido do Espírito de Deus, você está desejando dizer adeus para essa coisa suja, imunda que é este mundo. Amém? Então, eu tenho as imagens aqui da lua, do perigeu e tudo mais. Quem mandou para mim foi o irmão Jorge. Deus abençoe o irmão Jorge. Vai casar com a filha do pastor Júlio César. Deixa agora a gente ter 2 partes da mensagem aqui. A primeira parte que vamos ter nesta noite está na mensagem Estatura de um Varão Perfeito. Tá? E eu quero... Foi que nós acabamos de ler na Bíblia. O profeta disse que Moisés teve paciência com Deus. Sim, Senhor. Deus disse: Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo. Tenho ouvido o clamor do meu povo. Tenho visto suas aflições. E vou libertá-los. Vou te enviar. Deus sabia que tinha um povo que clamava para sair daqui. E Deus chamou um homem da mesma envergadura de Moisés para libertar este povo. Esse homem chamou-se William Branham. Ele veio no espírito de Elias e de Moisés para libertar o povo. Por isso que os mesmos sinais que Deus deu a Moisés, ele deu ao irmão Branham.
Aí o Senhor disse: então, houve um contraste ali, entre Deus e Moisés. E Deus lhe mostrou sua glória. Então Moisés disse: já vou. Já que tinha visto a glória de Deus, Moisés creu, teve fé e foi. Deus disse: que levas na mão, Moisés? Disse: uma vara. Deus disse: lança no solo. A vara se tornou uma serpente. Então Moisés disse: oh meu Deus. Disse: levanta. Moisés, levanta. Se posso converter uma vara numa serpente, também posso torná-la em eu posso torná-la em sua forma original. Deus pegou uma vara de amendoeira do deserto e fez uma serpente. Aí falou: Moisés, você quer vir agora? Como eu estou nesse assunto, tomou a serpente, ela voltou a ser a mesma vara. Essas foram as experiências de Moisés. Primeiro, na sarça, ele ouviu a voz, ele viu o sinal, ele viu o arbusto ardendo, e depois a voz falou com ele. Ele aproximou a ordem divina: tire a sandália dos seus pés, entre num solo santo. Não era a terra que Moisés pisava que era santa, porque toda a terra está contaminada pelo pecado. Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque aonde tu pisas é santo. Não era a terra que era santa, não era o monte da transfiguração que era santo, era o Deus santo que estava lá. Não era o arbusto que era santo, não era a terra que era santa. O que era santo é o Deus que estava ali. E quando diz o profeta que Moisés entrou, então ele entrou em outra dimensão. Então Moisés passou desta dimensão para outra dimensão. Naquele momento, lá no Monte Horebe, Moisés estava do outro lado. Deus tomou o irmão Branham também, quantas vezes o levou do outro lado. O irmão Branham estava aqui, pisando neste solo, mas o seu espírito ia para aquela terra, aquele lugar santo, na presença de Deus. Aonde Moisés foi na presença de Deus. O lugar santo, o solo santo que Deus falou, não era a terra, mas era onde ele estava entrando, na presença do Senhor. E quando nós estamos na presença de Deus, ouvindo a sua palavra, ou estamos orando, você está em um lugar santo. Você entra e rompe o véu, entra lá atrás. Agora é um caso entre você e Deus, entre você e o céu, porque Deus quis trazer o céu na terra. Quando isso aconteceu pela primeira vez, quando o céu e a terra se encontraram, foi quando o Senhor Jesus estava no Rio Jordão e veio aquela pomba voando como um pilar de fogo e pairou sobre ele e clamou: este é o meu filho amado, amém? Este é o meu filho amado em quem me comprazo habitar. Agora Deus, aquela terra que Deus tinha criado um corpo, um homem, Deus agora, o céu desceu dentro daquele homem chamado Jesus Cristo. Por isso a terra e o céu se encontraram lá no Rio Jordão. Agora, neste tempo, quando você recebe o Espírito Santo, novamente os céus e a terra se encontram. Aonde está o céu? Onde está o pilar de fogo? Onde está a glória da Shekinah? Escondida atrás desta pele. Desceu e Deus e a terra se encontraram. O céu e a terra se encontrou novamente, porque você e a terra, mas quem está aí dentro é o céu. Amém. Os céus e a terra se encontraram. Você carrega o céu aonde você vai.
Você carrega a glória de Deus aonde você vai. Agora, se a glória de Deus está nesta terra, como foi em Jesus Cristo no Rio Jordão, quando o profeta apontou, disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E imediatamente a pomba veio sobre ele. Os céus e a terra se encontraram. Aonde o céu te levaria? O que o céu faria dentro de mim? Como eu me comportaria com o céu dentro de mim? Como eu falaria? Com quem eu me assentaria, a não ser com vocês? Com quem eu andaria? Onde está o meu prazer? Onde está o seu prazer? É onde está o céu. Onde está o pilar de fogo? Onde está a glória da Shekinah? Nós não estamos aqui cultuando uma mera religião. Não. Nós estamos adorando a Jeová, o nosso Deus. Aleluia! Porque Ele fez questão de ser reconhecido e se manifestar a nós e provar que Ele veio morar na sua casa. Ele justificou, Ele santificou esta casa, Ele fez desta casa uma morada, e você entrou neste lugar santo, aonde está o pilar de fogo, o mesmo que estava na sarça, está nesta mensagem, o mesmo pilar de fogo que falou com o irmão Brana, é o que fala conosco através da mensagem, não é outro Deus, é o mesmo Deus. Aleluia! Se você não crê que esse pilar de fogo está no seu coração pelo Espírito Santo agora, então aonde que você vai entrar? Aonde você vai receber isto? O que ele faria com a mulher? O que ele faria com o homem quando ele entra aqui? Primeiro, ele prepara o solo. Primeiro, ele prepara o lugar. E ele marca um território. Ele marca um encontro com você. Como ele chamou Adão, como ele chamou Moisés, como ele chamou Abraão, Ur dos Caldeus, como ele chamou Isaac, como ele chamou Jacó, como ele chamou os profetas Jeremias, chamou Jonas, como ele chamou Isaías, como ele chamou Josué, chamou Caleb. Ele te chama e te coloca em um território, fala assim: é aqui que eu vou ter um encontro com você. É aqui neste lugar que eu vou falar com você. É exatamente aqui. Ele te chama em um lugar e começa a falar conosco. Ele te chamou, ele nos chamou para um lugar. Ele chamou para a sua palavra. E aqui ele começou a falar conosco. Abrir a palavra, abrir seus mistérios, revelar os selos, abrir a palavra, até que você e a palavra se tornaram os mesmos. Amém. Aleluia. Até que essa palavra se encarnou. Agora, para onde essa palavra te conduziria? Onde ela nos levaria? Quando a pessoa fala assim: olha, o diabo me aprontou uma e eu caí. O profeta disse: o diabo não fez isso. Você saiu do seu território, então o território dele. Quando você sai do seu território e entra no território do inimigo, Deus não é mais responsável. Essa é a verdade. Por isso, o profeta diz: eu quero me encontrar aonde o Senhor está. Ali eu quero me encontrar. Se eu estou indo a um lugar que eu sei que o Senhor não está lá, eu não vou. Você não deve ir. Ele não está lá. Tá? Ele não está naquele lugar. Você pode trabalhar ao lado de uma pessoa maledicente, que maldiz, que fala besteira, mas você está no seu ambiente de trabalho, na escola,
Você tem que estudar, tem que aguentar saco de pessoas ímpias. Agora eu vou para a escola, assim, eu vou ter que me vestir igualzinho meus colegas de classe, para não ficar diferente lá. Você já entrou no território do inimigo. Eu tenho que falar como é a língua deles, porque a nossa língua é estranha para o mundo. Porque lá eu fico estranho se eu falar a língua dos crentes. Então você já entrou no território do inimigo. Então, ir aonde o Senhor não está, é quando você vai em lugares que você não deveria ter ido, foi porque quis. Foi por sua livre e espontânea vontade. Depois, o diabo toma aquela pessoa, coloca ela num canto e leva por um caminho aí. Aí ela fala, puxa vida, o diabo aprontou comigo. Não, você saiu do seu território e você deu lugar para o inimigo. O profeta fala que se Eva não saísse de trás da palavra, o diabo não tinha acesso a ela. Mas quando ele falou assim, não tem lugar mais poderoso e forte para Deus colocar os seus filhos, a não ser no refúgio sob a guarda da palavra. E Deus pôs Eva atrás da palavra, saiu de trás da palavra, saiu do território dela e encontrou com a serpente. E tudo aconteceu. Deixa eu continuar aqui. Bom, disse, levanta a Moisés, se possa converter a vara numa serpente, também posso torná-la em sua forma original, aleluia, amém. Se Deus me pode dar vida natural, também pode dar-me vida espiritual. Amém? Se meu pai colocou uma semente na minha mãe e o resultado dela sou eu, muito mais Deus pode pôr uma semente no meu coração e eu ser gerado por Ele e ser um filho original de Deus. Amém? Se Deus me pode conceder o primeiro nascimento, também pode me conceder o segundo. Se Deus me deu o primeiro nascimento, que é o natural, Ele pode me dar o segundo nascimento. Se Deus pode curar este corpo por meio da cura divina, também pode levantá-lo para a glória nos últimos dias. Se Deus pode curar um canceroso, Ele pode te colocar na ressurreição. Se Deus pode tirar uma doença que a ciência não tira de você e te dar saúde, então Ele pode pegar esse velho corpo aqui e dar um corpo novo de glória. Tudo que você recebeu no natural, Ele pode te dar no espiritual. Posso lançar esta vara ao solo e convertê-la numa serpente, e também posso torná-la de novo numa vara. Tomá-la pela cauda. Moisés a recolheu e ali estava uma vara. Glória. Então, se pode começar a acrescentar isto. Moisés, que passa com sua mão? Nada, Senhor. Coloque sua mão no seio. Muito bem agora. Branca como lepra. Branca com lepra. Ó Deus, olha a minha mão. Volte a colocá-la em seu seio, Moisés. Tornou a colocá-la e tirá-la. Estava bem. Então começou a acrescentar um sobre o outro. Sim, Senhor. A primeira, lepra, leprosa. Primeiro homem, leproso. Primeiro homem, cheio de pecado. Primeiro homem, sem recurso, condenado, mortal. Segundo homem, perfeito. Segundo homem, não tem lepra. Segundo homem, sua carne é sã e perfeita. A primeira vez, a mão leprosa. A segunda, a mão perfeita. Primeiro homem, leproso. Segundo homem, perfeito. Amém? Moisés viu esta mudança diante dele. Amém? E nós estamos vendo isso diante de nós, no espiritual, não no natural. Agora,
Israel estava a ponto de sair do Egito. Houve grandes oposições, mas Moisés esperou. Logo chegaram ao deserto. Agora, não eram mais de 3, 4 dias de viagem, por apenas 64 quilômetros de onde cruzaram o Mar Vermelho até onde entraram na terra prometida. Mas Moisés esperou no deserto por 40 anos. Essa é a verdade. 40 anos. De 2 semanas foi para 40 anos. E nós devemos também ter paciência um para com o outro. Às vezes somos tão impacientes com os nossos irmãos e pensamos que temos que ser como Moisés. Moisés teve paciência para com o povo, e isto foi o que causou com que não entrassem. Agora, se você está tratando de fazer algo, como por exemplo, eu tenho procurado que este tabernáculo entenda esta mensagem, procurando com que cada membro do tabernáculo chegue à forma deste quadro. É algo muito difícil, mas tenho procurado ter paciência. Agora, já são 33 anos. 33 anos. E ter paciência. Há mulheres ainda que cortam o cabelo. Ele está falando aqui. 33 anos tem mulheres ainda que cortam o cabelo. Mas tem que ter paciência. Ter paciência é esperar. Se a gente não tem, então não trate de você colocar nada sobre isso. Primeira coisa que Deus requer no homem é paciência para vencer. A paciência de Noé, a paciência de Moisés com o povo rebelde. O povo morreu, mas Moisés suportou o povo no deserto. Ter paciência é uma virtude, não paciência humana, paciência divina, esperar pela palavra. Deus vai cumprir sua palavra. Quando que vai ser? Falei, não sei. Esse é um problema de Deus. Crer que Ele vai fazer é um problema meu. Eu creio que Ele vai fazer, ponto. Quando? Não importa. Eu espero em Deus e sei que Ele vai cumprir sua palavra. Nós esperamos pela primeira ressurreição e ela irá se dar. Nós esperamos pela mudança deste corpo e vai se dar. Nós esperamos pela ceia das bodas e estaremos lá. Quando? Não importa. O importante é estar lá. Amém? Aleluia. Agora eu vou entrar no 7º selo aqui, só um pouquinho, 175. Você observe, na mensagem do último anjo, a trombeta soa. A mensagem do primeiro anjo, uma trombeta soou. Do segundo anjo, uma trombeta soou. Quando ele veio, notem, mas quando os selos foram anunciados, eles estavam todos em uma grande coisa divina para chamar um grupo de pessoas. E houve um som de trombeta e os 7 selos foram rompidos. Vamos pensar nisso agora. Vamos ver isso conforme o Espírito mostrou para o irmão Branham. Quando, veja bem, presta atenção, na mensagem do último anjo, a trombeta soa. A mensagem do primeiro anjo, uma trombeta soou. Quando soa uma trombeta, surge uma guerra. A mensagem do segundo anjo, uma trombeta soou. Quando ele enviou, soou a trombeta. Mas quando os selos foram anunciados, fez-se silêncio. Não tinha mais trombeta soando. Silêncio. As trombetas estavam soando e repatriando Israel. Israel voltando para a sua terra. Tá? Mas quando ele veio abrir esses selos,
e mostrar o que representava o suar desses anjos, então houve-se silêncio. E o silêncio, o profeta disse, foi a sua mera vinda. Não teve mais anúncio. Acabaram-se os anúncios. Não soou mais nenhuma trombeta. Por quê? Porque tinha encerrado o tempo. Agora era um tempo de silêncio. E o irmão Branham diz assim, olha, isso que me chamou muito a atenção. Notem, mas quando os selos foram anunciados, eles estavam todas em uma grande coisa divina para chamar um grupo de pessoas. Quando os selos foram anunciados, houve silêncio na abertura para chamar um grupo, tá? Para chamar um grupo de pessoas. Houve um som de trombeta e os 7 selos foram rompidos. Quando ele chamou a noiva, era um tempo de silêncio. A noiva não foi chamada no soar das trombetas. Ela foi chamada no silêncio, quando as trombetas já tinham soado, esperando a 7ª, que é o rapto. Ele disse, reunindo seus judeus eleitos das 4 partes dos céus. Reuniu os judeus. Trombeta soando, um selo, segundo, terceiro, a trombeta soando e os judeus repatriando, seus eleitos indo para a terra. Quando o eleito entrava um monte com ele, mas todos que estão lá não são todos eleitos. Tem 144 mil judeus eleitos. Mas lá não tem 144 mil, tem muito mais. Mas eleitos só 144 mil, não vai ser 145, é 144. Como Deus trata com Israel como uma nação, Ele tem tratado conosco como indivíduo. Então, no meio de todo este povo da mensagem, Deus tem tratado com o indivíduo, porque a noiva eleita está nisso. Como Israel está lá, os 144 mil está em Israel, e nem todos são eleitos, são só 144 mil, tem dezenas, centenas de milhares da mensagem no mundo, mas neste grupo sai um grupo eleito, amém? Agora, você precisa ter esta qualidade de fé para dizer, eu sou um dentre eles, porque o Senhor tem tratado comigo, e eu vi o Senhor aparecer e soar a abertura da palavra. Eu tenho esperado por isso. Isso tem acontecido agora mesmo. Isso tira a religião nossa, isso tira as nossas formalidades e nos faz verdadeiros crentes. Quando você vê a vinda do Senhor, vê o Senhor chegando, aquilo é de tirar o fôlego, e você sabe que você está contado entre eles. Disse o profeta, ele mencionou 6 selos, como temos visto, mas não o 7º selo. Ele nunca disse nada aqui a respeito do 7º selo, em parte alguma. Veja, imediatamente o versículo 32 relata a parábola do tempo da chamada dos judeus eleitos. Agora observe aqui, veja. Ele enviará os anjos com trombetas e ajuntará o eleito dos 4 cantos do céu. Agora ele começa. Veja, ele não diz nada a respeito do 7º selo aqui. Ele falou do 6º selo. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Israel já brotou, a figueira brotou. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Aquela pergunta que eles lhe fizeram. Qual será o sinal do fim do mundo?
quando virdes estes judeus, quando virdes estas outras coisas acontecerem, você sabe o que acontece? Quando virdes estes judeus falando para os judeus. Agora observe, para que o grupo, para que grupo ele está falando? Para que grupo ele está falando? Gentil? Judeus? Judeus. Agora, ele disse, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Judeus. Odiado pelo mundo inteiro por causa do meu nome. E assim por diante. Agora, quando ele disse, virem vocês, esses judeus, começando a lançar seus brotos, quando aquele Israel começar a regressar, chegando ao seu país, quando ele estiver ali, a igreja estará pronta para o rapto. Esse é o sétimo selo. Quando vocês virem eles lá, a igreja está pronta para o rapto. Está pronta ou não está? Estamos prontos ou não estamos? Nós não podemos melhorar nada em nós. Nós só devemos fazer o melhor que sabemos. E confiar, descansar no Senhor. E quanto tempo Israel está lá? 70 anos. O que aconteceu agora? Perderam a cidade. A Unesco, que trata do patrimônio da humanidade, só que a Unesco não foi lá defender a cidade de Alepo, né? Destruíram lá monumentos, será de quantos mil anos, preservado, né? Como patrimônio da humanidade, histórico, cultural. Chegou lá o bando do Estado Islâmico, meteu bomba, arrebentou, acabou com toda a memória deles, daqueles lugares lá. Ele era protegido pela Unesco. Ah? Agora, ele faz uma votação, a votação pretensiosa, sabia que o mundo inteiro está contra o judeu. Vocês se lembram da declaração da presidente que foi caçada? Vocês se lembram que ela falou de Israel? Vocês se lembram que ela tirou o embaixador de Israel do Brasil? Onde ela está? Onde ela está? Onde ela levou o país? O que ela fez? Ela defendeu os árabes, né? Defendeu a Palestina, ficou contra os judeus, tirou o embaixador de Israel do Brasil. Foi. Cadê ela? Deus tirou ela do posto dela e ela levou o país à mais profunda recessão da história. É isso. Não brinque com o povo de Israel, não brinque com os judeus, porque é coisa séria, amém? Aquilo é a menina dos olhos de Deus. Por causa dele eu estou pregando aqui, por causa deles nós estamos aqui, esperando o Messias, amém? Aleluia! Por causa deles. Eles foram rejeitados, espalhados por todas as nações na terra, para nós termos uma oportunidade. A Ruth, que Noemi trouxe para casar com Boaz. Você é a Ruth que Noemi trouxe. Ela é Noemi Israel, e nós somos a Ruth casado com Boaz. Se não fosse uma Noemi, não tinha o casamento de Ruth. Se não fosse Israel, você não tinha casado com Cristo. Amém. Ele está falando da figueira. Eles seriam odiados. Agora, quando ele disse, se vocês virem esses judeus começando a lançar seus brotos, quando Israel começar a regressar, chegando ao seu país, quando ele estiver ali, a igreja será tomada no rapto. Então, não arrazoe. Não pense tonteria na cabeça. Que é tempo do arrebatamento, e acabou.
Será que você consegue ver isso? Será que você consegue ver que vamos ter muito breve as últimas reuniões aqui? O irmão Bruno falou inadvertidamente que nós teremos essa porta fechada. Que o problema do mundo é a mensagem. E eles não sabem. Eles não sabem que o problema do mundo é a mensagem. O problema para o mundo é Israel. Eles têm que acabar com Israel para trazer paz no Oriente Médio, não é isso? E o problema do gentil, da igreja evangélica gentia, é a mensagem. Eles não sabem. O dia que ele descobrir que tem um povo aqui pregando isso, mas de imediato isso aqui sai do ar. Aí vai chegar o momento de você viver pela fé. Viver pelo aquilo que você comeu. O alimento que você tem na alma. Se você se alimentou, nutriu, deixa vir a coisa, porque eu estou preparado. Mas quem não está preparado, não tem como se preparar. Não tem como enfrentar. Você não pode enfrentar Golias com força física. Israel estava armado até os dentes. Saul, um grande homem, o maior de Israel, estava lá tremendo de medo de Golias e não enfrentava o homem. Mas aparece um homenzinho baixinho, uma criança ungida por Deus, diz: não, esse circunciso não vai desafiar o povo de Deus, não. Eu vou acabar com ele. Amém? E Deus ungiu o pequeno Davi, uma funda na mão e 5 pedras, acabou com o inimigo. Amém? A noiva é isso, ela vai acabar com o inimigo. Aleluia! Era isso, vai acabar com o inimigo. Apenas 3 anos e meio para o fim do velho mundo. E ele ficará no caos. Depois que a noiva foi embora, há 3 anos e meio para o velho mundo. Ele ficará no caos. E o milênio chegará na nova terra. Disse, as portas, agora 1000 anos na terra, é apenas um dia com Deus. E 3 anos e meio, que seria só alguns segundos no tempo de Deus. Esta é a razão pela qual ele disse, está às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração, essa geração exterminada, este povo, sem que todas essas coisas aconteçam. O que não será consumido? Eles têm tentado exterminar os judeus da face da terra o tempo todo. Eles nunca serão capazes de fazê-lo. Mas você observe a própria geração de judeus que viram o retorno de volta à Palestina. Aquela geração veria estas coisas acontecerem. E apenas nos últimos 2 anos, ela se tornou totalmente uma nação, com seu próprio dinheiro, e seja o que for, aí está ela. Agora, onde estamos nós, amigo? Os selos e tudo sendo aberto, agora estamos obtendo isto aqui no meio. Aí está. Onde estamos posicionados? Espero que vocês tenham captado. Eu não tenho nenhuma cultura. Eu sei a respeito do que estou falando, mas talvez não consiga explicar isso de modo que faça sentido para vocês. Mas espero que Deus tome as palavras que estiverem confusas e as distribua corretamente. Veja, e faça vocês saberem o que é isso, porque isso estamos às portas, estamos aqui no tempo da partida, da ida para casa. Amém. Amém. Agora, em 63, esse sermão do 7º selo foi pregado. Nós passamos por todo este tempo que passamos. Passaram por governos,
passaram por guerras, passamos por tantos vales do mundo, até que chegou uma hora final. Porque, como que esse povo sabe que é o final? Vou explicar isso de uma maneira bem simples. Quando Deus colocou um homem no Egito, que podia falar e criar, tinha chegado o fim do Egito. Quando Deus pôs um homem no Egito, foi para tirar os seus eleitos do Egito. E para esse homem tirar os seus eleitos do Egito, ele tratou com a natureza. Ele criou. E quando Deus enviou um homem para tirar a noiva, ele também falou com a natureza. Ele também criou. Moisés pegava areia e chamava piolho. O irmão Brando não tinha nada, tinha só a palavra e chamou os esquilos. Tá? Então, era o tempo do fim. Ele veio para tirar os seus eleitos. E tirou por uma via, por um caminho que ninguém conhecia. Você saiu por um caminho que o mundo não conhece. Este caminho é desconhecido. Esse caminho é estranho. Esse caminho não é percebido. Não é visto com os olhos mortais. Não é visto pela ciência. O caminho que Deus tirou Israel estava no fundo do Mar Vermelho. O caminho que Deus tirou a noiva é aqui, nesta palavra. Ninguém viu, ninguém conhece esse caminho. Só um filho conhece este caminho. Eu sou o caminho. A palavra é o caminho. E nós saímos pelo caminho da palavra. E a palavra abriu o caminho pelo mar e tirou os eleitos do Egito. Era o sinal. Moisés era o sinal que tirou os eleitos lá. O irmão Brando foi o sinal que tirou os eleitos dentre as denominações. O povo sai de lá e sai, como é que ele saiu? O profeta falou, saiu uma multidão mista. Sabiam? Saiu do Egito uma multidão mista. Saiu os caronistas, né? Já que estão saindo, eu vou acompanhar esse povo aqui. Ó. Já que estamos saindo aí, vamos atrás deles. Vamos ver o que vai dar essa coisa aqui, né? E sinais e maravilhas, e o profeta, pilar de fogo, o mar abrindo, o maná caindo, e o camarada só de carona. Ele quebrou a cara. Né? Quebraram a cara. Não se anda de carona na palavra. Carona aqui não funciona. Você tem que ser participante deste reino. Você tem que ser chamado para este reino. Você tem que ser chamado para caminhar aqui na terra com os poucos desprezados do Senhor. Você tem que ver esse caminho por si mesmo. Então os caronistas que saíram, morreram. Coré, Datã, Abirão e aquela congregação, Deus abriu a terra, os tragou, e eles viram a terra e difamaram a terra, viram a palavra e difamaram a palavra. Já está ficando doido com Malaquias 4, um profeta deste tempo, Ilion Brana, um fanático, e que levou o povo a uma doutrina errada, falou que a serpente era um animal, que não era cobra, e vai por aí afora um combate terrível contra o profeta do Senhor, que eles não conhecem os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Amém? Eles não viram o caminho do Senhor. Agora, Josué sabia que a terra estava lá. Caleb sabia que estava lá. Uma geração que nasceu no deserto entrou naquela terra. Mas a geração que viram os sinais de Deus morreram no deserto. Eu não andei com o irmão Brana. Não vivi nos dias dele. Mas uma coisa é certa. Eu nasci no deserto. Você nasceu no deserto. Você não estava lá no Coliseu para ver o pilar de fogo. Você não estava no Rio Ohio em 33 para ver a estrela falar. Você não estava nas reuniões de Mombrana para ver os mortos levantar, os paralíticos andarem. E ele discernir os pensamentos do coração. Mas eu estive tanto lá, muito mais do que aqueles que estavam de corpo presente.
Eu estive nas reuniões de Mombrana tanto quanto o Senhor esteve lá. Você esteve nas reuniões dele, porque você crê muito mais do que aqueles que estiveram por lá. Amém? Eu não vi, mas agora eu vejo. Amém? Eu não estava lá, mas agora eu estou. Aleluia! Eu não era parte daquele ministério, mas agora eu sou. Eu fui chamado, você foi chamado para esse ministério que você não andou naquele deserto. Você já nasceu na terra. Amém? Quando você nasceu na palavra, você já nasceu em Canaã. Você já nasceu na liderança de Josué, olhou para trás e viu Moisés que pôs o povo lá. Amém? Por isso, o caminho de Deus não foi visto dentro do mar. E o caminho de Deus para o gentil também não é visto. É pela sua palavra, pela revelação dos mistérios. Esse é o caminho do Senhor. E nós encontramos o caminho não porque somos espertos e inteligentes, porque Deus abriu um caminho onde não tinha caminho. E o profeta disse, esse é o caminho que Deus fez para nós. Amém? Fiquemos em pé em nome do Senhor. Glória a Deus.